Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do TPM. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos em mais um episódio da nossa temporada Saúde e Trabalho. Estou super feliz com a nossa convidada de hoje. Ela é uma especialista no tema de saúde emocional, segurança psicológica. A gente vai falar hoje com a Patrícia Pousa, que está com a gente online. Ela é especialista, ela é professora, doutora nesse tema, e eu quero falar aqui das boas-vindas. Então, Patrícia, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Queria que você se apresentasse e a gente começar o nosso papo aqui, então, sobre esse tema que é tão relevante hoje, né, para nós e para as organizações. Priscila, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Sendo breve, então, tenho doutorado nessa área de saúde mental, na parte de segurança psicológica, e acho que o importante nisso tudo é que a gente tem a prática de vivenciar como executivo em saúde e tem a parte da científica, da teoria. Então, a gente consegue andar aí de mãos dadas e conseguiu fazer aí nesse último ano uma pesquisa mundial do que está dando certo nos países que estão revertendo, né, esse quadro pós-pandêmico que piorou muito. A OIT já vinha avisando desde 1984 que a gente teria sérios problemas relacionados à precarização do trabalho, né, que iriam afetar aí, né, trariam os fatores psicossociais. E aí a gente veio fazer um trabalho com um grupo de estudo, né, internacional, para a gente ver quais são as práticas que têm dado certo. E essas práticas, elas são comuns, elas se repetem em diversos países, e a gente viu cases muito bons, que estão dando certo, para a gente levar aí para o nosso país e poder aí agregar valor, que é para isso que a universidade está aí, né, os estudos científicos, para a gente trazer melhorias para essa parte que é tão sensível aí no nosso cenário do mundo do trabalho. Com certeza. Patrícia, para nós que somos, posso dizer, leigos, né, no assunto, explica para a gente a diferença, né? Então, o que que é saúde emocional, psicológica, segurança psicológica, né? E saúde mental no trabalho. Priscila, eu acho super pertinente essa questão, porque parece que existe uma confusão aí de definição, né? Uhum, Então, a gente mistura, às vezes, saúde emocional, mistura o que é saúde mental. Quando a gente pensar em saúde mental, vamos pensar na definição que a Organização, né, Mundial da Saúde coloca. Quando ela coloca a questão de saúde, né, ela coloca todas as variáveis, ela coloca corpo físico, ela coloca a nossa mente, as nossas relações, né, interpessoais, o nosso espírito, e ela coloca um conceito, então, de integração. Pensar em saúde, a gente pensa em integração. Então, claro que quando você fala em saúde emocional, saúde mental e segurança psicológica, essas variáveis, elas estão conectadas. Quando a gente fala especificamente de emoção, vamos lembrar da palavra emovere, né, do latim, né, que fala sobre mover de dentro para fora, né, que é uhum, a questão que a gente se refere realmente à emoção. Então, são aqueles estados que são viscerais, né, que provocam na gente, né, reações, uhum, né, que a gente tem, por muitas vezes, a gente tem o gatilho, né, e a gente tem a emoção e a gente tem uma resposta, né? Então, a gente tem um obstáculo, por exemplo, a gente sente raiva e, de repente, a gente pode ter uma agressão ou a gente pode até ter uma superação em uhum, função desse gatilho que a gente teve. Então, é um estímulo, uma percepção e uma reação. uhum, Quando a gente pensar em emoção, vamos já fazer um link, né? Porque ela está muito ligada também à nossa saúde mental, uhum, já deixando a dica aqui, né, pensando que ela está realmente ligada a algo instintivo, visceral, algo da nossa sobrevivência. Então, a emoção por si só não é algo negativo, ela está relacionada à nossa sobrevivência.
ao cérebro trino, né, que é a teoria do Paul MacLean, né, que fala sobre a importância da gente conhecer o nosso cérebro e saber da onde vêm todas as nossas reações, até que muitas vezes elas são instintivas. Quando a gente fala, então, de saúde emocional, a gente está falando até de partes do nosso cérebro, das amígdalas, né, e tudo mais. Quando a gente pensar em saúde mental, vamos pensar em 4 variáveis, né, que são dadas pela OMS, pela OIT, e que fala sobre, né, saúde mental é definida como a gente estar ciente das nossas próprias habilidades. Olha como entra a questão do autoconhecimento, Sem né? dúvida. É. Então, é a gente enfrentar, a primeira coisa, a gente estar ciente das nossas habilidades. Uhum. Segundo ponto, é a gente conseguir enfrentar as dificuldades normais da vida. Sim. Então, não é ausência de problema, É. é a gente conseguir ter esse enfrentamento. Uhum. Aí a OMS avança um pouco mais, mesmo a gente tendo essas dificuldades do dia a dia, esses enfrentamentos, a gente conseguir trabalhar de forma produtiva. E o quarto ponto é a gente conseguir contribuir para a comunidade. Então, ela sai do eu, Uhum. né, a gente se conhecendo, a gente tendo um enfrentamento, a gente produzindo e a gente vendo o propósito que a gente tem em relação à sociedade. Uhum. Então, olha a diferença, então, de saúde emocional com saúde mental, né? Emoções, a gente fala daquilo que é intrínseco, que é visceral, das nossas reações. A gente pode até lembrar da inteligência emocional, né? Uhum. Isso é Sim. uma coisa que a gente deve aprender, que a gente pode aprender, e a gente pula para a saúde mental, elas estão conectadas, Sim. né? E aí, quando a gente pensar na parte de segurança psicológica, vamos pensar aí, não é um conceito novo, tá? Ele está sendo falado há pouco tempo, né? Mas ele é um conceito que surgiu lá em Harvard com a doutora Amy, né? Uhum. E em 1990, ela é professora de liderança, né? Olha só. Na Harvard Business School, e ela Uhum. coloca a segurança psicológica como uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe, no sentido de que é de um ambiente seguro para você tomar riscos Uhum. interpessoais. Então, vamos colocar isso de uma forma mais didática, Sim. né? É quando um time, que é formado pelo líder e pelos seus colaboradores, ele se sente seguro para que eles possam se expressar, Uhum. para que eles possam colocar as suas ideias, os seus pensamentos, Uhum. sem medo de serem julgados por isso. Sim. Então, é um ambiente que propicia uma aprendizagem, onde o time ele pode aprender com seus erros. Mas parece que é uma coisa tão subjetiva, não. É quando eu crio um ambiente em que as pessoas elas não precisam entrar em estado de sobrevivência. O que seria isso? Eu Uhum. estou num ambiente em que eu falo e por algum motivo tudo que eu falo eu tenho alguma retaliação, Uhum. eu entro em modo de sobrevivência. Eu prefiro ficar quieta, né? Uhum. Então eu não vou falar muito porque eu ficar quieta, eu Uhum. estou sobrevivendo, eu não estou me arriscando. Uhum. Num time em que é construído, é um processo de construção, né? Em que existe uma comunicação clara, consciente, né? Um espaço igualitário. Você pode falar, Priscila, eu também posso falar, todo mundo tem a liberdade de se colocar, independente da senioridade de cada um, né? É importante que todos se colocam, todos podem partilhar a sua opinião. A gente fala que esse ambiente ele tem segurança psicológica. Uhum. Isso nasceu das ideias? Não, isso nasceu de pesquisa científica. Exato. Uhum. E isso que é legal a gente colocar. Então, Uhum. ele nasceu lá atrás, né? Quando ela foi procurar, né? Por que algumas equipes cometiam menos erros na área da saúde e outras cometiam
mais erros. Ela percebeu que as equipes onde as pessoas poderiam se colocar tinham menos erros, né? E depois, passando algum tempo, o Google fez o projeto Aristóteles, né? E Uhum, ele foi procurar. Isso foi muito legal, toda essa história. O Google foi procurar por que que algumas equipes performavam melhor do que outras. uhum, E procurando, achando que era porque era onde tinham os engenheiros que eram mais inteligentes, as pessoas que tinham, né, se aprofundado um pouco mais, tinham estudado um pouco mais do que os outros, e na verdade não eram os grupos que eram os mais inteligentes, né? uhum, Que tinham um coeficiente de inteligência maior. Na verdade, eram as equipes em que as pessoas podiam trabalhar mais engajadas, poderiam trabalhar mais tranquilas, onde a construção era feita no coletivo, uhum, né? Onde nasciam ideias que podiam ser transformadas, onde existia uma cultura de justiça organizacional uhum, e de não punitiva. tá, Não é porque de repente eu falo alguma coisa que está muito fora que eu vou ser punida por isso, sim, né? Então existia a possibilidade de uma construção e as pessoas cresciam de uma forma com isonomia. uhum, Elas se sentiam num ambiente de escuta, né? De expressão uhum, e elas de comunicação não violenta, onde elas podiam de uma forma bem fácil de falar, elas podiam ser mais sinceras. uhum, Então, uhum, se a gente pegar esses três conceitos, a gente vê que eles são bem diferentes, mas eles são complementares. sim, Então, hoje mesmo eu publiquei um artigo na rede social em que eu falo necessariamente saúde mental ele é igual ao ambiente seguro? Não, porque saúde mental é algo muito mais amplo. uhum, Mas se você tem um ambiente seguro, né, em que as pessoas podem se colocar, as coisas estão correlacionadas. sim, Se você tem um ambiente seguro em que as pessoas aprenderam a gerenciar suas emoções, gerenciar suas emoções, a gente está falando de inteligência emocional. Eu estou falando de bem-estar, né? Então, eu tenho uma saúde mental melhor, né? Porque eu não entro em sofrimento mental quando, de alguma forma, eu passo por alguma situação do dia a dia, porque situação difícil a gente passa o tempo inteiro, sim, né? E a gente aprende a lidar com essas situações difíceis. Então, a gente aprende a gerenciar as emoções. Então, claro que o ambiente, ele é uma das variáveis em todo o contexto de saúde mental que afeta, né, se a gente vai ser entrar em sofrimento mental, ou se a gente vai ter algum transtorno mental, é um dos fatores, uhum, né? A gente também tem a nossa parte pessoal, né? E tem outras variáveis também relacionadas ao ambiente de trabalho, mas tudo isso é um contexto e não é algo simplista. A gênese das questões de saúde mental, elas são complexas, a gente não pode definir por uma palavra só. uhum. Muito bom. Nossa, quão rico tudo isso que você trouxe. Até uma das minhas perguntas na sequência seria essa questão eh, do qual o impacto, né, de um ambiente seguro na produtividade, no desempenho de uma equipe. E aí você já disse que a gente tem, inclusive, comprovações científicas de que um ambiente seguro ele traz sim equipes, né, com performance melhor, né? Agora, em termos práticos, Patrícia, e até aproveitando é, o teu chapéu de gestora, né, a tua experiência dentro de organizações, como que um líder, né? Então, imagine eu, líder, como que eu consigo, em termos práticos, promover esse ambiente seguro? Essa questão é super importante porque quando a gente pensa no cenário mundial de trabalho agora, Priscila, vamos pensar o seguinte:
Por que que tudo isso está acontecendo, né? Por que que a OIT já vinha avisando que a gente não teria só risco ergonômico, risco físico, risco químico, que a gente teria também risco relacionado a fatores psicossociais, Uhum. né? Que é relacionado à organização do trabalho, ao conteúdo do nosso trabalho, às condições, aos fatores pessoais. Tudo isso demonstra que toda essa condição, ela pode ser exacerbada ou ela pode ser amenizada pelo próprio treinamento da liderança. Tudo isso recai sobre o líder também, Com né? certeza. Às vezes eu escrevo na rede social e o pessoal fala, mas você fala só da liderança. Não, o líder, ele também recebe toda essa pressão. É, Recebi a pressão. Como é que a gente faz, então, para trabalhar tudo isso? isso. Então, a OIT lançou uma cartilha que a gente sempre orienta todo mundo a estar utilizando essa cartilha. Ela é uma cartilha que foi lançada em 2022, em que ela orienta que os líderes eles devem ser treinados em algumas coisas muito básicas e que não são coisas difíceis de serem feitas. Em primeiro lugar, a liderança ela deve ter a percepção do ambiente de trabalho. Hoje a gente faz tempo já que a gente trabalha com pesquisa de clima, né? Que a Uhum. gente sabe onde estão os nossos gargalos, onde estão os nossos problemas, mas entender a sua percepção, a minha percepção como colaboradora é extremamente importante. Então, o líder, ele tem que ser treinado a ter essa percepção. A Uhum. organização tem que fornecer possibilidade dele fazer esse diagnóstico através de instrumentos que sejam validados cientificamente. Uma outra coisa, o líder, ele tem que ser treinado, ele não tem que fazer diagnóstico de doença. Esse Uhum. ele está com um transtorno mental, ele está com uma depressão, ele apresenta características de ansiedade. Ele pode ter a percepção e fazer um encaminhamento médico para que isso Uhum. seja percebido, né? Ele tem que conhecer a equipe e estabelecer uma relação em que você, Priscila, possa ter total liberdade de chegar para mim e colocar o que você está passando. É. Semana passada eu soltei um dos artigos, eu coloquei, você falaria com seu chefe que você Uhum. está passando alguma dificuldade, que não necessariamente é no trabalho. É. A gente tem as nossas dificuldades pessoais. E na definição de fatores psicossociais que a OIT coloca, ela coloca a questão pessoal. Sim. Então, a gente traz as nossas dores, a gente traz os nossos perrengues do dia a dia É. que a gente tem. Isso Uhum. tem que ser considerado nesse conceito. Não é algo só relacionado no trabalho. Talvez eu esteja mais sensível em função do que eu estou passando no É. meu dia a dia, do momento em que eu estou vivenciando. Mas quando eu coloquei essa pergunta, veio assim centenas de comentários que talvez fosse até um tiro no pé, né? Uhum. Colocar para o líder aquilo que eu estou passando, porque a liderança não gosta de pessoas doentes, né? É. Ou com problemas. Então a gente vê que com relação à saúde mental, a gente tem ainda muito estigma em relação aos problemas e todos nós passamos. Quando Uhum. a gente pega os dados da Organização Mundial de Saúde, 30% da população já teve ou tem algum transtorno mental, Uhum. ansiedade, depressão. É só a gente ver os problemas de sono, as Uhum. preocupações que a gente tem, ansiedade no domingo, né? Quando vai começar a É. semana de trabalho, toda Uhum. essa preocupação, a gente passa por isso. A Uhum. gente é humano, né? Então, de repente, treinar as lideranças nessa percepção, treinar as lideranças para gerenciar suas emoções, treinar as lideranças para se posicionar, para que ela tenha a coragem de colocar as suas vulnerabilidades. Então, Uhum. quantas vezes eu coloquei, isso eu posso colocar no meu dia a dia, eu coloquei para o grupo, eu pedi perdão pelas Sim. coisas que eu fiz feito,
ou eu coloquei que eu não sabia fazer, eu precisava do grupo. Uhum. Quantas vezes? Então, você pedir ajuda como líder é um ato de coragem. Sem Você dúvida. colocar as suas vulnerabilidades e você colocar quem é melhor do que você do seu lado, Uhum. é questão de você ser mais inteligente Sem até. Não sou tão dúvida. boa quanto a Priscila nesse aspecto, então Uhum. eu trago a Priscila para perto de mim porque ela é melhor do que eu. Isso é parte da boa liderança, né, Patrícia? Perfeito, porque a liderança ela tem que se conhecer e saber qual é o seu perfil comportamental. Ah, eu sou mais relacional, eu não sou tão analítica. Então, eu vou ter do Isso. meu lado as pessoas que são mais analíticas do que eu. Estou dando meu próprio testemunho aqui. Ah, sou muito relacional, mas eu preciso de gente mais analítica, porque RH analisa muitas rubricas de salário, encargos, benefícios, e eu preciso controlar essa conta. É uma Uhum. conta gigante. Então, eu Uhum. coloco liderados do meu lado que têm esse olhar mais analítico, mais relacionado a meta, objetivo, resultado, aquele que se relaciona melhor, que precisa conversar com a outra área de contenção de custo. Uhum. Então, como é importante a liderança, ela ter essa visão macro e sistêmica da equipe e saber, a Priscila é melhor do que eu performo melhor nisso, então a gente se complementa. E Sem a dúvida. gente aceitar essas diferenças e o poder da vulnerabilidade, né? Isso a gente nunca a gente introjetou que a gente poderia falar das nossas vulnerabilidades. E a pandemia, principalmente para quem trabalhou na saúde, ela trouxe isso à tona. A Uhum. gente não sabia o que ia acontecer, É, né? A gente sabia que era um momento muito difícil, mas pode ser que poderia ser que um de nós não sobrevivesse, é. mas nós estamos ali na linha de frente, Uhum. né? Então, de repente, esse espaço de escuta, ele foi extremamente necessário, em que a gente Uhum. colocou os nossos medos, né? A gente colocou os nossos receios e a gente conseguiu fazer uma construção coletiva. Uhum. E assim, é justamente o que você comentou agora, né? A escuta. Cada vez mais a gente vê o quanto é importante você saber escutar. Não é mais só saber falar, né, Patrícia? Mas saber Perfeito, acolher. perfeito. Assim, olha, e quando você pensa nisso, né? é, a gente não aprende isso, né? Não está na nossa grade curricular, né? São competências que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia, né? E a gente vai aprendendo, como líder, a ser mais inclusivo, Uhum. aceitar a opinião diferente. A gente aprende que, pelo perfil comportamental do outro, ele tem que ter uma tratativa diferente. Priscila tem que ser tratada diferente de uma outra pessoa, porque ela tem as características pessoais dela. O líder admitindo o seu erro primeiro, fica mais fácil do outro admitir também. Por que Uhum. o líder não pede feedback? Quantas vezes eu pedi feedback? Uhum. Depois do feedback, porque na hora que eu estou dando feedback, eu estou me avaliando também. É. Né? Eu pedi feedback, eu pedi conselho. Como é que você acha que eu poderia ser um melhor líder, né? Uhum. É, muitas vezes o líder vai ser firme também, com comportamentos que são indesejáveis, que podem minar a segurança psicológica Uhum. dentro do time, né? É, e definir os valores dos comportamentos que são construtivos dentro do time. Então, acho que são aspectos que são fundamentais para a nossa saúde mental, para a produtividade da empresa. Então, não existe Uhum. sustentabilidade na empresa se não existir sustentabilidade das pessoas. É. Então, quando a gente pensa que a gente vai trabalhar saúde mental, a gente não trabalha só esse aspecto em função das pessoas, porque a gente cuida de quem cuida da empresa. Então Uhum. vamos cuidar das pessoas que cuidam da empresa. Mas é uma questão também de sustentabilidade. Se a gente não faz pelo humano, a gente faz pela questão é,
de ter sustentabilidade dentro da empresa, É, né? Se a gente quer uma empresa que tenha lucro, a gente oferece boas condições é. de trabalho, boas condições de volumetria de trabalho, que é o grande calcanhar das empresas, são as demandas de trabalho, a volumetria que a gente tem do dia a dia, Uhum. e são dos piores fatores em termos de fatores de risco para a saúde mental, é a quantidade de volume de trabalho que a gente tem. E eu acho que Isso é uma das coisas. hoje em dia, né, Patrícia, você falou de volume de trabalho, com a pandemia, né, e agora o trabalho híbrido ou até o trabalho remoto, eu acho que isso aumentou, né? Sim, na verdade, Priscila, esse é um tópico bem legal, acho que ele cabe bastante para a gente falar. A questão do trabalho remoto, ele não pode ser, na verdade, ser fincado. Ele deve ser feito, ele não deve ser feito, né? Ele é algo que está sendo estudado e depende de cada caso, depende da pessoa. Tem várias vantagens, tem várias desvantagens. A gente já vê estudos que mostram a perda da interação, tem sim uma perda da interação, mas tem fatores positivos, a questão do deslocamento, a questão do custo, né? Então, tem se optado bastante pelo híbrido. Agora, tem pessoas que se adaptam melhor ao trabalho remoto. Uhum, Então, tudo isso tem que ser considerado, né? sim, A pessoalidade, né? Cada caso é um caso. sim. Agora, já tem alguns resultados que a gente tem que tomar cuidado, mas ainda são pesquisas novas que mostram que 62% das pessoas que trabalham só no remoto estão mais estressadas, né? Que tem um aumento de jornada de trabalho quando fica só no remoto. Uhum, Então, tudo que a gente traz de novo e o mundo do trabalho, ele está modificando, ele tem um extremo, e depois a gente vai chegando num ponto de equilíbrio, uhum, né? Tem uma das pesquisas que a gente estudou aqui, mostra que 80% agravou problemas de saúde mental quando ele ficou uhum, só no remoto. é, Então, o que agravou? Né? A solidão, o afastamento, tal. Como é que a gente pode repensar tudo isso? Então, por causa de um dado científico, a gente vai parar tudo. Não, a gente pode repensar essa forma de trabalhar e trazer outras oportunidades. Agora, uma das coisas que é consenso, que a OMS, a OIT coloca, todos os países que estão melhorando os seus índices de saúde mental, e que se eu pudesse deixar hoje, que eu vou deixar como uhum, um mantra, uhum, né? Qualquer mudança que você for fazer, envolva o colaborador, envolva o trabalhador e a trabalhadora. Ele sabe a melhor forma de fazer. A autonomia é algo que é um fator protetivo de saúde mental. O uhum, quanto ele participa, o quanto ele pode está envolvido na questão da condição de trabalho dele, é altamente protetivo e traz bem-estar. Então, qualquer mudança, vai trabalhar, vai fazer mudança no trabalho, na questão, vai ser híbrido, vai ser remoto, envolve o trabalhador. uhum, Escuta ele tem a resposta. Se ele não tem a resposta, ele tem o substrato que pode ser desenvolvido, uhum, mas todos os modelos escandinavos, os países que estão evoluindo, estão diminuindo os seus números de transtorno mental, essa é uma característica, eles envolvem o trabalhador. E é uma coisa que nós brasileiros precisamos aprender. A gente tem uma cultura de baixa confiança. Então, a gente pensa em envolver trabalhador, a gente pensa em sindicato. Não, é, a gente pode fazer comitês de clima, os comitês da área, reuniões periódicas, e são os rounds nos uhum, setores, uhum, perguntar para o trabalhador o que você está sentindo. Você vai levar susto, porque às vezes é uma coisa tão simples que pode ser resolvida em 5, 10 minutos, é algo que está atrapalhando muito a vida dele. é, Então, envolva sempre as pessoas. A gente sempre tem esse discurso de trabalho de equipe, de envolvimento, só que a gente precisa aprender a fazer isso um pouco mais.
está mais sensível, né? A escutar as pessoas e trazer aquilo que elas trazem, elas colocam como sugestão. Excelente. Fantástico. A gente está chegando ao nosso final aqui do episódio, Patrícia. A Patrícia está em Dublin, então a gente tem uma diferença de fuso aqui, então eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, mesmo com essa diferença. E, Patrícia, com certeza não foi a primeira vez, a gente vai ter outros momentos contigo aqui. Espero ter você de volta aqui no TPM. Vai ser uma honra, Priscila, muito obrigada. A gente tem que repartir todo esse conhecimento. O Brasil investiu na gente. Esse É. doutorado foi feito na universidade pública. Eu estou aqui em função de ter sido a primeira brasileira a aplicar um instrumento que nunca tinha sido feito, foi feito pelos escandinavos, e os resultados são estatísticos, são comprovados. A gente tem que trazer esse retorno para o nosso Brasil, para o Que nosso lindo. país. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E obrigada a vocês que estiveram com a gente aqui nesse episódio. A gente vai ter outros momentos para falar com a Patrícia sobre esse tema tão relevante e com outros profissionais aqui nessa temporada de saúde e trabalho. Então, te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.